nós vamos falar sobre síndrome metabólica. Você já ouviu falar? Muitas pessoas têm e nem sabem. E diante de uma pandemia, quem tem essa síndrome é mais vulnerável ao agravamento da Covid-19. Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. Carlos Batistan, cirurgião do aparelho digestivo, já está aqui conosco no SBT Meio Dia. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Gostaria de começar perguntando, para que todo mundo entenda, o que de fato é essa síndrome metabólica? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Sibeli. Então, a síndrome metabólica é um conjunto de fatores que, quando presentes no indivíduo, aumentam muito a probabilidade desse indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares, como infartos e derrames, e aumentam a probabilidade desse indivíduo desenvolver diabetes. E quais são esses fatores? Então, aquele indivíduo que tem aquela barriguinha, obesidade visceral, o HDL, que é o dito colesterol bom baixo, os triglicerídeos elevados, a glicemia de jejum alterada, acima de 100, e a presença de hipertensão arterial. São 5 critérios, você não precisa obrigatoriamente ter os 5, bastam 3, você já é caracterizado como sendo portador de síndrome metabólica. E agora, ao longo desse ano, a gente tem observado que pacientes que têm síndrome metabólica tendem a ter desfechos piores com o Covid também. O que está por trás disso é que pacientes com síndrome metabólica normalmente já têm um quadro de inflamação crônica. E quando pegam o Covid, que faz uma reação inflamatória, esses pacientes fazem uma reação inflamatória muito mais exacerbada. Certo. Doutor, mas então, para saber se a pessoa tem essa síndrome metabólica, além de já ter algumas dicas, como o senhor falou, de estar com sobrepeso, tem que fazer exame para saber? Isso é recomendado para todo mundo? Quem que deve investigar isso? Então, se você está se olhando aí e está dizendo assim, olha, eu tenho essa barriguinha que o doutor falou, convém realmente fazer alguns exames laboratoriais e fazer uma consulta com um médico para fazer esses exames e, às vezes, fazer uma medida da pressão arterial, porque é como você falou, muitos pacientes que têm síndrome metabólica não fazem nem ideia que tem isso. E síndrome metabólica é uma coisa que é reversível, às vezes até em poucas semanas, com mudanças de estilo de vida e mudanças de hábitos, Isso é muito bom saber. Então, uma vez diagnosticado, a pessoa já em casa percebeu, tenho essa barriguinha avantajada, já tenho que fazer exames, provavelmente eu tenho essa síndrome metabólica. Mas então não é algo que dê para conviver a vida inteira, dá para reverter. Como fazer isso? Dá para reverter. A gente tem muito dado na literatura médica, estudos com bons níveis de evidências mostrando que uma dieta com restrição de carboidrato trazem resultados muito satisfatórios e reversão da síndrome metabólica, às vezes em até algumas semanas. No que se baseia nisso? Basicamente retirar da dieta alimentos processados, ultraprocessados e farináceos, pães, açúcares, bebidas açucaradas como refrigerantes, sucos de fruta, e dar preferência àqueles alimentos in natura, como carne, ovos, peixes e vegetais com baixo teor de amido e legumes in natura. Então não tem jeito, tem que se alimentar direito, E é claro que a gente está falando da síndrome metabólica, mas isso num contexto em geral. Usamos o gancho da Covid-19, já que nos chamou muita atenção que essas características acabam agravando a doença, caso as pessoas contraiam a doença, mas isso com certeza, tendo a síndrome metabólica, a pessoa acaba sendo suscetível a outras doenças também, doutor? Sim. Paciente que tem síndrome metabólica, ele tem um risco consideravelmente maior de ter infartos, derrames, e é um paciente que tem um risco consideravelmente maior de ter diabetes no futuro. Nos últimos tempos também a gente tem percebido que a síndrome metabólica é um tremendo fator de risco para alguns tipos de câncer. E como eu disse, síndrome metabólica é uma doença que é reversível, e é reversível com mudanças de hábitos e mudanças de estilo de vida. E às vezes não leva muito tempo para o indivíduo reverter isso. Então a mensagem que tem que ficar clara é essa. Se você se olhou ali e tem essa barriguinha, procure um médico, porque às vezes a prevenção aí é a melhor maneira aí de reverter tudo isso aí,
Doutor, para começar, né, eu tenho certeza que quem está em casa deve ter prestado atenção no que a gente está falando, porque parece que é algo simples. Se a pessoa cuidar bem da alimentação, cuidar do sobrepeso, já vai evitar que essa síndrome se mantenha na vida dela. Mas eu acho que é bom a gente reforçar como a pessoa faz para identificar que ela tem. Por exemplo, qualquer idade pode ter essa síndrome metabólica. Sobrepeso comum, sem ser essa barriguinha avantajada, também é uma característica? Esclarece mais para a gente. Também é uma característica. Eu vou citar de novo 5 critérios clássicos para síndrome metabólica, porque é importante que as pessoas gravem isso. É o colesterol bom, o HDL, né, que é o dito colesterol bom, baixo, os triglicérides elevados, a glicose, o açúcar no sangue elevada, a presença de hipertensão arterial e a presença de obesidade visceral, que é aquela barriguinha. Existem alguns outros critérios que a gente não fazem parte desses critérios clássicos, mas, por exemplo, a pessoa que tem esteatose hepática, que é aquela deposição de gordura no fígado, existe uma boa possibilidade que essa pessoa tenha síndrome metabólica. Então, se você identificou alguma coisa assim desses critérios, se identificou nisso aí, é bom procurar um médico, fazer uma avaliação, porque é um tremendo fator de risco para ter futuras doenças. Muito obrigada, doutor, pela sua participação no SBT Meio Dia, trazendo esse alerta para a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tá aí, o lado bom disso que a gente está falando, da síndrome metabólica, é que você pode identificar, você vai fazer o seu check-up, que é recomendável, né, que você faça de tempo em tempo, e aí vai cuidar melhor da saúde. A gente sabe que um ano de pandemia, muitas pessoas ganharam peso na pandemia, descuidaram da alimentação, deixaram de fazer atividade física justamente pelas restrições, pelo receio, pelo medo de contágio, né? Muitas pessoas não fizeram em casa, não se adaptaram a isso. Mas sempre dá tempo de se cuidar. Como o doutor falou, o alerta é importante, é grave, já que acaba ficando mais propícia ao agravamento da doença, mas você pode reverter, pode cuidar bem da sua alimentação, da sua saúde, e isso vai ser bom para tudo, para evitar o agravamento da Covid-19, assim como outras doenças.